Olá! Nesse vídeo a gente vai resolver o problema 1 do primeiro dia da OBMU 2022. Esse problema é de análise, ele diz que dado A entre 0 e 1, determine todas as funções de R em R contínuas em zero que obedecem a f de x mais f de ax igual a x para todo x em R. Bom, para começar esse problema, o ideal é que a gente consiga encontrar uma solução trivial que sirva como um formato geral para a nossa função f, para os tipos de função f que a gente pode encontrar. Porque se a gente não tem um exemplo, fica difícil provar que todas as funções que obedecem a isso têm que ser daquela forma. A gente precisa ter essa forma, geralmente, né? Em muitos problemas, a gente precisa primeiro encontrar um tipo de solução que funciona, que não seja tão difícil de pensar, e depois a gente prova que essa é a única, ou as únicas são derivadas fáceis dessa. Então aqui no nosso caso, a solução trivial, aí, entre aspas, seria uma função linear, uma função da forma kx, com k constante. Isso pelo formato aqui mesmo da equação, a gente tem um f de x, um f de ax e um x. Isso sugere, né, se a gente fizer um pensamento rápido, que se a gente pegar uma kx, a gente consegue isolar esse k, colocando aí na equação, e consegue encontrar aí uma função possível. Essa função sempre vai ser contínua, então não vai ter problema. Então essa vai ser uma solução trivial que a gente vai tentar encontrar. Uma função do tipo f de x igual a kx para k real. E aí se eu coloco na fórmula e na equação, para encontrar o k, fica kx mais k. Ax igual a x para todo x em R. E aí isolando k, né, o x, essa fórmula aí vale, essa equação vale para todo x. Então o k é igual a 1 sobre 1 mais a. Ou seja, f de x igual a 1 sobre 1 mais ax é a solução. Então ela obedece aí tudo do enunciado. Ela é contínua no zero e aquela soma lá da x. Bom, ok. Agora o que a gente vai fazer é demonstrar que essa função é a única que obedece ao enunciado. Esse aqui é um chute que a gente tem que fazer, né? Poderia não ser, poderia ter outra. Né? Quando a gente está fazendo uma prova, a gente poderia ter um chute errado. Isso é um pouco de intuição, é um pouco de sorte também às vezes. Não dá para dizer que não. De você seguir pelo caminho correto, né? Ter a sorte de seguir pelo caminho correto. Mas também é muita intuição matemática que você obtém com resolução de problemas. Então a gente vai partir daí. A gente vai tentar mostrar que isso aqui é solução. É a única solução. Só que eu não vou trabalhar diretamente com a função f. Eu vou produzir uma outra função a partir de cada f obedecendo ao enunciado. Então é o seguinte que eu vou fazer. Para cada f obedecendo ao enunciado, a gente define essa g de R em R, dada por f de x menos essa forma que a gente encontrou trivial da função f. E aí essa função g, se a gente somar aqui o g de x com o g de ax e usar a propriedade para a função f, a gente vai ver que o g de x mais g de ax dá zero para todo x. E aí o que acontece, né? Essas coisas são equivalentes. Eu encontrar uma função contínua em zero que obedece a essa equação, e eu encontrar uma função contínua em zero que obedece à solução original, a equação original, são coisas equivalentes por meio dessa igualdade aqui. Então, ao invés de trabalhar com a f, eu vou trabalhar com a g. Isso tudo que eu estou falando, o ideal é que ele esteja escrito na solução da prova, né? Então, é melhor quanto mais você deixar claro o que você está fazendo e por que você vai trabalhar com a g e não com a f, por exemplo, nesse caso, né? Melhor. Então, tem muita coisa aqui que eu não estou escrevendo, mas que eu estou falando assim verbalmente. Muita coisa que principalmente partes técnicas que eu não vou ficar fazendo para não ficar muito longo e muita coisa técnica no vídeo. Aí os detalhes vocês podem completar vocês mesmos ou então
Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, ou se tiver alguma coisa errada, é só comentar. Bom, então, o que a gente vai fazer é trabalhar com essa função g. Continuando. Uma coisa que também é importante de observar, que nós vamos usar, é que se o x for zero, tanto para f quanto para g vale isso, a gente coloca aqui x igual a zero na equação, fica g de zero mais g de zero igual a zero, e, portanto, o g de zero é igual a zero. Bom, então o nosso trabalho aqui, a partir de agora, é mostrar que a função nula é a única g nessas condições. Então vamos supor seja g uma função tendendo em zero. Então aqui eu estou assumindo, estou pegando aí uma função genérica desse tipo. Aqui, g de x mais g de ax é zero. Então eu vou trabalhar com essa função e vou tirar conclusões sobre ela. Tome epsilon positivo. Esse nome não é por acaso. Então tome um epsilon positivo fixo. A gente vai fixar esse epsilon por enquanto. Seja, a gente vai definir agora um conjunto, que vai ser o g mais epsilon. É o conjunto dos x positivos, tais que o módulo de g de x é positivo. E aí o que eu quero mostrar a respeito desse conjunto é que ele é vazio. Se eu mostrar aqui para todo epsilon fixo esse conjunto... desculpa, aqui não é zero, porque não faz sentido. Epsilon. Então, se eu mostrar que esse conjunto aí, o g epsilon mais, ele é vazio para todo x, positivo e negativo depois, isso significa que a função g é nula, identicamente nula. Então vai ser por aí a nossa demonstração. Se vocês quiserem parar o vídeo e tentar resolver, seria legal, porque aí é um treino também. Mas de qualquer forma eu vou continuar aqui a solução. Então vamos lá. A gente quer mostrar que o g mais epsilon é vazio. Vamos supor então que ele seja não vazio primeiro, né? Vamos supor que ele seja não vazio, a gente vai chegar num absurdo. Se esse conjunto for não vazio, como ele é limitado inferiormente nos reais, a gente sabe que ele admite um ínfimo. Então a gente vai considerar aqui um x0 como sendo o ínfimo do g epsilon mais. Afirmamos que x0 é positivo. Então vamos seguir daí. A gente afirma que x0 é positivo, então vamos mostrar que ele não é negativo e nem zero. Então, de fato, se x0 fosse menor ou igual a zero, então... o menor ou igual nem precisaria, né? Porque não tem como ser menor do que zero. Porque aí o próprio zero seria o ínfimo. Mas vamos colocar aí... vamos colocar igual a zero. Vamos supor que x0 é igual a zero. Então, para cada delta positivo, que também o nome não é por acaso, existe um x delta, que está no nosso conjunto G epsilon mais, e também está no 0 mais delta, mais conhecido como delta. Então, se x é igual a zero, para todo delta, a gente consegue encontrar um x delta que está aqui. Isso pela própria definição de ínfimo, porque se isso não fosse verdade, então o ínfimo teria que estar aqui para cima do delta. Ou seja, não poderia ser o zero. Beleza. Então seria a maior cota inferior do conjunto. Beleza. Então achamos aí o x delta. Só que isso aqui é um absurdo.
depois g é contínuo em 0. Então, eu vou fazer aqui só entre parênteses para ficar mais claro. A gente sabe que para esse epsilon que eu fixei aí no g, existe um delta, pela definição de continuidade, existe um delta maior que 0, tal que se o x for menor do que esse delta, a função g de x menos g de 0 é 0, é menor que esse epsilon. E isso vai contra o que a gente acabou descrevendo. A gente acabou de mostrar que para todo delta, em particular esse delta aqui de baixo da continuidade, existe um x delta que está aqui no conjunto e está nesse intervalinho aqui. Porque ele está falando que, em particular está nesse intervalinho, portanto o módulo de x aqui teria que ser menor que epsilon. Só que no nosso caso não, ele é maior do que epsilon, por causa do conjunto. Portanto, isso daqui é um absurdo. Então, de fato, o nosso x0 aqui, que é o ínfimo, ele é positivo, maior do que 0. Bom, então a gente tem o seguinte, a gente tem aqui um ínfimo do conjunto, vou colocar ele mais ou menos, fazer uma retinha aqui, vou colocar o x0 aqui. Aí eu vou precisar disso, o ax0 vai ficar para cá, o a é um número entre 0 e 1, então ele está para cá, e aqui está o 0. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar um valor, porque na verdade o que eu quero é o seguinte, qual que é a ideia? A ideia é que eu vou somar um pouquinho aqui eu vou pegar um delta, só que agora o delta não vai ser qualquer, eu vou escolher um delta aqui adequado, e aí eu sei que vai ter um elemento do conjunto, g epsilon, aqui dentro, x delta. Para esse elemento, eu sei que o g de x delta, o módulo, é maior do que epsilon. Só que quando eu fizer o a de x delta, eu quero que esse a de x delta caia para baixo do x0. Porque aí eu vou ter um elemento que vai estar no conjunto g epsilon, mais, a gente vai ver por causa daquela equação do enunciado, mas que é menor do que o x0. Então, ele é um absurdo porque o x0 a gente acabou de ver que é o ínfimo. Então a gente só tem que encontrar exatamente quem que tem que ser esse delta aí. Então eu vou impor o que eu quero aqui. Eu quero o seguinte, eu quero que esse meu x delta, eu quero encontrar esse delta, tal que esse x delta esteja entre x0 e x0 mais delta. E eu quero também que quando eu fizer a x delta, isso aqui seja menor do que x0. Tá, então daqui ó, a gente tira que o x delta, isso aqui é tipo um rascunho, né? Seria um rascunho, pra gente saber exatamente o que nós temos que pegar. O x delta tem que ser menor que x0 sobre a. Ok. Então, o x0 em particular, a gente pode considerar, já que o x delta eu quero que seja menor que x0 mais delta, eu posso considerar que o x0 sobre a é... Só um minuto. Sim, o x0 mais sobre a é maior que o x0 mais delta. Se eu fizer isso, funciona. Então, agora eu vou encontrar quem tem que ser o delta. O delta tem que ser um número menor do que o x0 sobre a menos x0. Isso aqui é igual a x0, 1 sobre a menos 1. Então, é isso que eu vou tomar. Eu vou pegar, então... Olha só, então agora eu vou continuar escrevendo. Tome um delta menor. Então, delta pertencente a 0. Acho que assim fica mais difícil, né? Então, vou fazer assim. Tome um delta entre 0 e x0,
1 sobre A menos 1. Tome x0, delta sim, e seja x delta pertencente a 0 delta intersecção com g epsilon mais. Então agora eu escolhi esse delta, que é um delta adequado para mim, e considerei aqui um x delta que está entre 0 delta e está no conjunto, né? Que a gente sabe que... Não, desculpa, aqui não é isso, aqui é x0. Então vamos lá de novo. Deixa eu só reescrever essa parte. O x delta, ele tem que estar entre o x0 e o x0 mais delta. Agora sim, porque o x0 é o ínfimo. Então o x delta está aí dentro. E beleza, a gente sabe que ele está aqui. Agora quando eu fizer o a vezes esse x delta, por causa dessa equação aqui de cima, vai ficar 0 menor do que... Não, eu não vou usar de cima, desculpa, eu vou usar de baixo. Ó. Vou usar esse daqui. A gente tem que o x0 é menor do que o x delta, que é menor do que o x0 mais delta. Lembrando que isso aqui também está no g epsilon mais. Então, a gente tem isso aqui, em outras palavras, e, portanto, se eu multiplicar isso daqui por a, fica ax0 menor do que ax delta, menor do que ax0 mais a delta. Aí eu vou fazer a conta aqui do a delta, porque eu sei que ele é menor do que isso aqui, agora sim. Então, fica menor que ax0 mais, vou multiplicar por a, o a vai vir para cá, vai ficar x0 menos a delta, mais x0 menos x0a. Então, finalmente, a gente tem o seguinte, que o a x0 menor do que a x delta menor do que o x0. Então, olha só o que aconteceu aqui. O ax delta, ele caiu para baixo do x0. E ao mesmo tempo, a gente tem que esse x delta, ele é maior do que epsilon. Então, assim, a gente tem que o g de x delta. Então, vamos só continuar para não perder a escrita aqui. Então, a gente tomou aqui um delta entre 0 e x0 vezes esse valor. E tomamos um x0, um x delta entre x0 e x0 mais delta, intersecção com esse conjunto, porque esse aqui era o ínfimo. Então, dado qualquer delta, tem alguém aqui no conjunto em cima. Ok. Aí, mexendo aqui com esse x delta, a gente obteve que o ax delta é menor do que o x0. Isso é interessante, que eu vou guardar. Agora, a gente vai fazer uma outra conta. A gente vai fazer que o g de x delta mais g de ax delta. A gente sabe que isso aqui é zero, pela definição da g. Então, a gente tem aqui que o g de ax delta é menos g de x delta. Então, o módulo deles é igual, né? O módulo é igual. E, portanto, como o x delta está dentro do conjunto g epsilon mais, e, portanto, ele é maior do que o epsilon, o módulo dele é maior do que o epsilon, a gente vê que o módulo desse cara aqui também é maior do que o epsilon. Só que isso aqui é um absurdo. Porque o ax delta, ele é menor do que o x0. E o x0 é o ínfimo. É o ínfimo do g de epsilon lá. Então, a gente encontrou aí um valor que está maior do que zero, que é o ax delta, né? O a é positivo, que está dentro do g epsilon mais. Então, isso não pode acontecer.
Isso aqui é um absurdo. Portanto, finalmente, né, a gente já terminou essa parte da demonstração. Logo, o g epsilon mais tem que ser vazio. E ele é vazio para todo o epsilon, né? A gente não fez nenhuma restrição com respeito ao epsilon. Portanto, né, fica bem fácil agora da gente ver que que na verdade ainda falta fazer para outra parte, né? Então agora a gente teria que fazer uma outra coisa análogo para os conjuntos. Eu vou chamar aqui de g epsilon menos. Que são... Deixa eu só pensar se tem que fazer isso mesmo ou se tem algum outro jeito, algum atalho a partir disso aqui. Talvez é mais fácil seja fazer análogo mesmo. Análogo para os conjuntos g epsilon menos, que são o conjunto dos x menores do que zero, tais que o g de x é maior do que o epsilon. Só que agora eu não vou fazer esse caso completo, para não ficar muito repetitivo, só que agora o que acontece é o seguinte, quando a gente... Vamos só acompanhar aqui a demonstração e ver o que vai mudar. Então a gente vai querer mostrar de novo que os conjuntos são vazios. Agora o conjunto lá de epsilon menos, ele é limitado superiormente, então a gente vai tomar o supremo dele. E da mesma forma a gente vai mostrar que o supremo tem que ser zero, tem que ser negativo. Isso, tem que ser negativo. A gente vai provar que o supremo é negativo, aí vai ser bem parecido com isso aqui que a gente fez. E em seguida a gente vai ter que seguir esse mesmo processo para mostrar que o supremo não pode ser negativo por conta da equação original. Mas aí, o que vai acontecer? A gente tinha feito um esquema assim. A gente tinha aqui um x0, aí a gente encontrou um x0 mais delta, que quando nós fazíamos a de x0 mais delta, ele caía para cá do x0. Então esse cara aí estava no conjunto g epsilon mais, e aí quando a gente aplicava o a, ele caía para baixo do ínfimo. Agora vai ser parecido, só que vai ser para o outro lado, né? E eu vou ter aqui o x0. E quando eu fizer o AX0, como o A está entre 0 e 1, o número ele vai ficar para cá. Deixa eu pensar se eu não estou fazendo nenhuma besteira, acho que não. Ele vai ficar aqui, ó, AX0. Ele vai vir para cá. Certo? Então o x0 aqui é negativo, quando eu fizer a multiplicação aqui pelo a, entre 0 e 1, ele vai diminuir, né, em módulo, ele vai vir para cá. E depois, o que a gente tem que pensar aí, então, é que eu tenho que considerar um x0 menos delta, tem que encontrar aqui um delta adequado, igual eu tinha feito na outra, x0 menos delta. E aí quando eu fizer o a vezes esse x0 menos delta, eu tenho que garantir que ele vai cair aqui para cima do x0, porque aí ele vai passar do supremo, e ao mesmo tempo que esse conjunto, que esse x0 menos delta, ele vai estar aqui no g epsilon menos, quando eu faço a vezes ele vai continuar dentro desse conjunto por conta da nossa equação g de x mais g de ax, que garante que eles têm o mesmo módulo e sinais opostos. Então ele vai cair para cima do x0, a gente quer garantir isso, e ele vai ter essa soma, desculpa, ele vai cair para cima do x0, e ele vai ter o módulo maior que epsilon, que não pode acontecer, porque o x0 é supremo. Então aí a gente faz também os conjuntos de epsilon menos, a gente vai obter também que eles são vazios. E portanto, não tem nenhum valor de x aí que faça com que algum g de x possível seja positivo, né, algum módulo. Então, de fato, a gente conclui aqui que g de x igual a zero para todo x, né, função identicamente nula, é a única solução.
particular. São f de x igual a 1 sobre 1 mais ax é a única solução do problema. Bom, acho que é isso. Acho que a gente fez tudo o que tinha que fazer. Encontramos aí todas as funções desse jeito. Caso tenha algum erro, alguém percebeu algum erro, eu peço que me fale aqui nos comentários, que eu tento corrigir. Qualquer dúvida também é só comentar. E é isso, até o próximo vídeo.